Existo, logo penso. Você conhece essa frase? Será? E o que isso tem a ver com neurociência, pesquisa e divulgação científica? Fala, Minerva. Olá, eu sou Vinícius Lira e hoje nós estamos aqui com o professor Roberto Lente. Roberto Lente, ele é professor emérito e pesquisador da UFRJ, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, pesquisador do Instituto DOR, além de fundador da Rede Nacional de Ciência para a Educação e também da revista Ciência Hoje. Toda a sua carreira tem sido dedicada ao estudo do cérebro e do sistema nervoso, tornando-se uma referência da área no país, além de atuar no fortalecimento da divulgação científica nacional. E seu livro Existo, Logo Penso foi o vencedor do Prêmio Jabuti Acadêmico de 2025, no eixo especial Divulgação Científica. Olá, professor Roberto, como vai? Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Nada, nós que agradecemos a honra aqui, professor. A nossa primeira pergunta aqui é como a profissão de pesquisador é vista no Brasil e qual a dimensão da pesquisa produzida na UFRJ? Olha, ainda falta muito para a população e os políticos, né, se convencerem realmente que a educação que a ciência é um investimento super relevante para o progresso do país, né? Então, a divulgação científica assume um papel muito importante porque é uma atividade de convencimento, né, para a sociedade, que tem que ser aberto à sociedade como um todo, e da sociedade ela pula para os políticos, que são os tomadores de decisão, e daí a importância de a gente criar não só um sistema científico, como um sistema de divulgação científica de amplitude nacional, né? Claro, de modo que chegue às pessoas, porque não chegue às adianta... pessoas. Muito bem. E dentro da divulgação científica, bom, eu estou querendo pular logo para esse tema central desse livro, Existo, Logo Penso, que é essa inversão do cogito cartesiano. O porquê disso? Como é que foi essa história? Então, a frase famosa de Descartes é penso, logo existo. Exatamente. Então, ele dá uma certa predominância à mente, vamos dizer assim, em detrimento do cérebro, se a gente quiser reduzir as coisas, né? Uhum. E eu tenho uma pegada exatamente oposta. Eu acho que a mente surge porque o cérebro surge. E ela surge porque o cérebro humano aparece, né? A gente não tem certeza se existe algum tipo de mente nos animais, é possível que sim, mas ela assumiu certamente uma proporção muito acima, muito mais complexa do que ela existe nos animais, nos seres humanos. Então, daí a ideia de brincar com a frase de Descartes no livro que eu publiquei de divulgação científica sobre neurociência. Entendi. Primeiro a base material, no final das contas, né? Precisa haver um cérebro para que possa haver mente, né? Isso. É que Descartes estava envolvido naquele momento, uma crise na ciência, da percepção do que se podia ter certeza, né? Exato. E ele fica, bom, se eu estou pensando, eu tenho certeza de que, né, de alguma coisa que sou eu que estou pensando. E também uma época em que a neurociência praticamente não existia, né? Tá, sim. Estamos falando de séculos atrás, em muita que coisa. só se sabia que existia um cérebro dentro do crânio, mas o que ele fazia, como fazia, etc., ninguém sabia, né? Vamos até o roteiro, né? Mas o livro, então, é uma coletânea, são artigos, né, escritos ao longo de alguns anos, que foram publicados, e o senhor reuniu tudo nisso e colocou aí também algumas experiências pessoais, não foi? A ideia é a seguinte, a ideia por trás é a seguinte: eu publiquei durante 4 anos no jornal O Globo uma coluna que saía no online, no impresso, né, semanalmente, sobre temas de neurociência assim, que conversavam com o cotidiano das pessoas, né? E isso eu tive uma receptividade muito grande, mas depois no final me cansei, porque 4 anos escrevendo semanalmente, foram 200 crônicas no total. Estão todas aqui? Não estão todas aí. Fez uma seleção. Eu fiz uma seleção.
Mas eu me dei conta do seguinte, que já há algum tempo que a divulgação científica ela é muito mais eficaz se ela for associada à emoção. E, aliás, isso também é um tema da neurociência. A razão é sempre mais convincente quando ela é associada às emoções, né? Memória também. A memória e tudo mais, né? Então eu digo, bom, como é que eu associo as minhas crônicas, que são razão, são argumentos, né? São escritos numa linguagem acessível, mas elas são sóbrias, vamos dizer assim, né? Como é que eu associo essas crônicas com componentes afetivos, emocionais? Pensei, e digo, bom, quem sabe eu conto histórias da minha vida. E aí eu tentei entrelaçar histórias da minha vida, que já é bastante longa, né, que já tem bastante coisa para contar, com algumas crônicas selecionadas e relacionadas com essas histórias de vida, né? Em sua vida, como é que você chegou à neurociência? Aliás, como é que se chega à neurociência? Que faculdade que se faz? Como é que... Já existem algumas faculdades, algumas são federais, outras são privadas, que têm cursos de graduação em neurociência. Ah, já tem. Não é o caso da UFRJ ainda, mas existem disciplinas de neurociência e programas de pós-graduação e programas de pesquisa de neurociência na UFRJ, né? O meu instituto, por exemplo, tem um programa de neurociência básica e clínica, que é um programa de pesquisa que reúne vários laboratórios, então é um investimento grande de pesquisa dentro da UFRJ, e não é o único instituto que tem isso, tem neurociência no Instituto de Biofísica, no Instituto de Bioquímica e em outros, né? Então a neurociência ela já está bastante presente em várias universidades, né? O senhor foi um dos pesquisadores envolvidos no estudo que contabilizou o número de neurônios no nosso cérebro. Como é que você faz isso? Como é que se conta neurônio? Pois é, rapaz, isso é 86 bilhões? Esse foi o número que a gente encontrou numa pequena amostra, né? E ele foi... Porque as pessoas adoram números exatos, né? E na ciência nem sempre os números são exatos. Então a gente fica falando de uma faixa. Então o número que era considerado exato era 100 bilhões. E ele era muito atraente, 100 bilhões de neurônios. Número redondo e tal. É um número redondo, e sonoro, 100 bilhões e tal. Eu cheguei a escrever um livro publicado no ano 2000, cujo título é esse, 100 bilhões de neurônios. E chamei para fazer alguns quadros do livro a Suzana Herculano Zell, que é uma divulgadora de ciência bastante conhecida. Ela estava voltando de um doutorado na Alemanha e estava querendo fazer história da neurociência. E eu digo, Suzana, escreve para mim os quadros do livro, que foram publicados na primeira edição. E aí ela ficou orbitando pelo laboratório, começamos a conversar, e ela me fez uma pergunta muito intrigante. Ela disse, como é que você sabe que o número de 100 bilhões é esse? E aí a gente foi procurar na literatura e não tinha trabalhos científicos. Era um número que todo mundo publicava, todo mundo dizia que o número exato era esse, mas ninguém tinha, de fato, testado esse número. Então a gente pensou, chegamos a uma técnica que foi desenvolvida originalmente no nosso laboratório, aqui no Fundão, né? E aí usamos cérebros doados ao Serviço de Verificação de Óbitos da cidade de São Paulo, e o banco de cérebros, hoje se chama Biobanco da USP, da Faculdade de Medicina da USP, uma parceria de longos anos, e esses cérebros doados eram então processados de uma maneira que a gente conseguia contar com uma fidelidade grande o número de neurônios de regiões específicas e do cérebro como um todo. Então, os primeiros cérebros que a gente teve foram em número de 4, que é difícil conseguir você imagina, né, os familiares doarem, né? Entendi. A gente conseguiu 4 cérebros de sujeitos adultos masculinos e chegamos a um número 15% menor que os 100 bilhões, que é 86 bilhões de neurônios. Depois fizemos outros trabalhos, chegamos a números ligeiramente mais baixos em uma população de mulheres mais velhas, né? Ficou... O que eu faço com o título do meu livro? Eu escrevi um livro didático com um título errado, imagina. Para um professor isso é mortal, né? Então aí na segunda edição eu adicionei um ponto de interrogação no título.
Então, o livro se chama 100 bilhões de neurônios? Interrogado. Entendi. E aí eu explico no prefácio essa história que eu contei agora. Faz parte da ciência, é assim, a gente está revendo, fazendo descobertas e tal. Exatamente. Então, agora, recentemente, inclusive, teve uma discussão na revista Brain, que um autor britânico publicou questionando esse número de 86, com uma certa razão, porque não é para ser um número cravado, é um número tipo faixa, né? 86 mais ou menos. E pode variar de pessoa para pessoa. Tem uma certa variação, claro, de uma pessoa para outra, né? E da mesma pessoa ao longo da vida? Essa também é uma questão, né? Porque a gente encontra variações com envelhecimento seguido de demência, que ele é muito conservado na vida adulta. Mas se a pessoa demencia ou tem doença de Alzheimer, o número cai, o número de neurônio cai. Depois a gente está estudando agora, recentemente, é um trabalho que está sendo finalizado, o número de neurônios do cérebro de crianças e de fetos, crianças nascidas prematuras ou nascidas a termo, como a gente chama, com 40 semanas de gestação, ou então nascidas e falecidas um pouco depois, né? E a gente está encontrando resultados incríveis. Esse é um trabalho que não está publicado ainda, a gente só foi apresentado em congresso, mas a gente vai publicar brevemente, vai ser provavelmente um trabalho de grande repercussão. Por quê? Porque o número de neurônios que a gente está encontrando quando a criança nasce é muito menor do que a do adulto. É menor. Muito menor. Quer dizer, existe uma geração de neurônios. Uma ideia antiga de achar que a gente perdia neurônio e não tinha mais jeito e tal. Provavelmente é um balanço das duas coisas. Mas plástico, né? Mas também investiga a plasticidade do cérebro, que exatamente, tem a ver com isso, né? Tem a ver com isso. Então, o número de neurônios é muito menor. Tem uma região do cérebro que se chama cerebelo, que cuida de várias coisas, especialmente a motricidade, a capacidade, a habilidade de a gente se mover com harmonia e tal, que nasce com menos que 10% dos neurônios que tem na vida adulta. Então, assim, você vê a delicadeza que é o momento da infância precoce, né? Bem no início dos bebês, né? A importância que tem a saúde nessa fase, né? Porque ela pode, se ela não tiver desenvolvimento cerebral alterar o desenvolvimento, saudável, né? exatamente, pode alterar o desenvolvimento, a geração de novos neurônios. E 86 bilhões de neurônios e o quê? 860 trilhões de sinapses? Esse é o cálculo, né? Exatamente. Então, você imagina aí, 860 trilhões de sinapses significa 860 trilhões de circuitos, sendo que eles são plásticos, quer dizer, eles são mutáveis. Faz e desfaz, as conexões são alteradas. Exatamente. Aí imagina a complexidade dessa máquina, né? Parece que há 1 minuto atrás, nossas mentes, nossos cérebros, na verdade, eram diferentes. Eram diferentes. Os circuitos eram diferentes. Então, você foi exposto a uma face que você não conhecia, e eu também, a uma voz que você não conhecia, talvez algumas coisas que eu falei que você não conhecia, e isso ficou gravado na sua memória, foi sendo processado, você pensou sobre isso, mesmo que você esqueça mais adiante, neste momento, isso já modificou os seus circuitos. E o mesmo para mim, que eu estou num ambiente que eu não conhecia, estou falando com pessoas que eu não conhecia, dando uma entrevista, enfim, participando de eu vou sair daqui mais inteligente hoje, com certeza. Tomara. Não é bem assim, mas tomara. Então, professor, tem a divulgação científica para crianças, né? A turma do Zé Aneurim e a coleção dos livros Aventuras de um Neurônio Lembrador. E aí, a pergunta é longa aqui, mas quando viu a necessidade de expandir essas descobertas e explorar a divulgação científica, incluindo para a criança. E a pergunta aqui também menciona a educação, como a ciência pode ser uma aliada, qual seria a diferença entre a ciência para a educação e a divulgação científica. Então, esse apanhado e aproveitando para falar da divulgação científica para criança, do Zé Aneurim e tal. Então, são várias respostas dentro dessa pergunta. Um monte de perguntas, então. A divulgação científica para crianças é uma parte importantíssima da divulgação científica, obviamente, porque você está se dirigindo a seres humanos de informação.
e que podem se interessar pela ciência e serem cientistas ou tecnólogos, inovadores, se aproximem da ciência. Isso igualmente válido para meninas, que geralmente são estigmatizadas por não terem, entre aspas, habilidades para as ciências e para a matemática, que é uma coisa absurda, que é completamente cultural, né? Um preconceito cultural. Então, fazer divulgação científica para crianças sempre eu considerei de grande importância. E daí surgiu a ideia de fazer esses livrinhos, estão sendo reeditados agora pela editora Instituto Ciência Hoje, a mesma do livro Existo, Logo Penso, e repaginados, reilustrados e tal. Então, eu criei personagens neurônios. E legal. Esses personagens têm aventuras e tal, são 5 livrinhos. Uhum. Enfim, acho que não vou nem lembrar de todos os personagens, mas tem um que é o neurônio lembrador, que é o título da série, que é o neurônio da memória, tem o neurônio da visão, tem o neurônio da audição, tem o neurônio da emoção e assim vai, o neurônio motor, né? Uhum. E a ideia é justamente criar uma historinha que atrai as crianças e que lhes passe o conceito de neurônio, como é que o cérebro funciona, etc. Isso foi transformado em peça por um grupo de teatro infantil, circulou pelo Rio de Janeiro, a gente teve em várias escolas públicas, eu lembro aqui da Escola Grécia, aqui perto na Ilha do Governador, onde a gente encenou a peça. Ela foi uma peça que reuniu todos os 5 livrinhos e foi feito por uma roteirista chamada Cláudia Valle, que era roteirista do programa da Xuxa na época, né, que deu muita experiência em roteirizar para crianças. Enfim, foi uma experiência bem bacana, né? Então, essa é a primeira parte da sua pergunta. A segunda parte é diferente, ciência para educação, em relação à divulgação científica e tal. Então, como é que a ciência se relaciona com a educação? A divulgação científica é uma das maneiras, a gente já falou nela, né? A outra maneira é o ensino de ciências. Então, você tem que inserir ensino de ciências dentro da escola, e isso já está pacificado, as pessoas já compreendem isso, já está nos currículos, isso não há... Bem como a divulgação científica também já está bem sedimentada, essa ideia. Na minha geração, quando eu era jovem, início de carreira, quem fazia divulgação científica era meio mal visto pelos colegas, porque era uma coisa assim meio... Você achava que devia ficar só marqueteiro, a gente era chamado de marqueteiro, esse tipo de coisa. Hoje não, já tem muitos pesquisadores de grande força, de grande capacidade, que são ótimos divulgadores, né? E tal. A ciência para a educação é uma coisa completamente diferente e que é completamente ignorado atualmente, ou muito subestimado pelas autoridades e pelo público em geral. O que vem a ser ciência para a educação? Vem a ser um tipo de pesquisa translacional, quer dizer, uma pesquisa que pode ser utilizada ou produzir inovações que sejam aplicáveis em intervenções educacionais na sala de aula ou em políticas públicas. Então, eu vou dar um exemplo para você. Tem um trabalho, ou um conjunto de trabalhos muito interessantes, que essa ideia vai conversar com a coisa de associar a emoção à razão, que a gente já falou, né? É um trabalho que associa a música ao ensino da matemática. Então, os pesquisadores fizeram o seguinte, fizeram 2 grupos de crianças, as crianças tinham aula de matemática e depois tinha um testezinho de se tinham aprendido ou não. Só que um grupo dessas crianças, uma parte dessas crianças, tinha uma experiência de ensino musical, de brincar com, nem nada assim muito estruturado, brincar com instrumentos, fingir que tocou uma música, piano ou violão e tal. Esse grupo, que tinha a música antes da matemática, se desempenhava melhor na matemática do que o grupo que só tinha matemática. Isso tem uma explicação em neurociência, que é o fato de que um conteúdo abstrato, complexo, que exige muita atenção, muita motivação para prestar atenção, como é a matemática, essa motivação e essa capacidade de prestar atenção é acentuada pela música, porque a emoção faz isso, a emoção cria motivação. Entende? Então, é uma coisa que era já conhecida, mas não tinha sido testada. Então, isso é um tipo de pesquisa translacional, que tem uma aplicação na educação,
feita com metodologia científica bem rigorosa, né? E que pode ser implementada com uma certa facilidade, porque você só precisa mudar a tal da grade horária. Eu detesto essa palavra, porque grade. É prisional, né? Mas, enfim, você mudar a distribuição de disciplinas na sala de aula, de modo que a música, o ensino de música, anteceda o ensino da matemática. E com isso você tem um processo que se chama plasticidade transmodal. Quer dizer, o modo emoção é transferido para o modo razão, de modo que é a matemática, e a emoção é a música. Então, essa motivação causada pela música é transferida para a razão, que é a matemática. Então, esse é um exemplo de um tipo de pesquisa, ciência, portanto, né, para a educação. Entendi. Bom, e a nossa briga, enfim, nossa campanha é convencer os políticos, os gestores, os diretores, os professores, e, enfim, a sociedade de um modo geral, a criar um ambiente de pesquisa, ou a estimular a pesquisa nas universidades, aqui na nossa universidade, por exemplo, voltada para a educação, que não seja feita só pelas faculdades de educação, porque as faculdades de educação trabalham com isso, trabalham bem muitas vezes, mas é pouco, porque só alguns professores de alguma faculdade só. E a gente, por exemplo, ensina, o próprio ensino universitário, dentro da UFRJ, que é um ensino tradicionalíssimo, que a gente tem uma lousa, que é no máximo substituída por uma projeção de slides em PowerPoint, e um professor falando verdades para o aluno. E isso, as pesquisas científicas já indicam que é bastante ineficaz, os professores se queixam, os alunos ficam no celular, os nossos alunos da UFRJ, né? Ficam no celular, ficam distraídos, as turmas são numerosas, então um conversa por um lado, conversa com o outro. Então, como é que a gente muda esse quadro para conseguir recompor a atração dos alunos pelo que você está ensinando? Mas no mundo que tem estímulo... Estímulo para todo lado. Todo lado, né? No mundo e na sala de aula. Na própria sala de aula. Então, a gente criou uma rede que se chama Rede Nacional de Ciência para a Educação. Estamos com 197 pesquisadores já formando essa rede e mais de 600 professores afiliados, são chamados amigos da rede, e cuja função, cuja missão é fomentar essa ideia de criar uma ponte entre a ciência e a educação, como ela já existe na saúde. Então, é só os negacionistas consideram que a ciência não deve ser aplicada à saúde, ou que as vacinas não têm base científica, ou que a ivermectina funciona, esse tipo de bobagem. Isso foi terrível. Né? A gente já assistiu a isso. Mas uma grande maioria dos países já passou por essa fase e já considera que a saúde tem que ser baseada na ciência. Mas na educação, não. Na educação não existe esse consenso. Então, a gente está brigando por isso. E isso é que a gente chama de ciência para a educação. Diferente de divulgação científica e diferente de ensino de ciências. Ótimo. Então, o livro tem tópicos como as emoções, a memória. Eu, particularmente, gostaria muito de saber como é que é o mecanismo de memória, como é que isso fica guardado, né? E aí a pergunta é, como podemos entender esses temas tão presentes, né? Tanto a emoção, como no livro o senhor colocou coisas pessoais, né? Naquele intuito de uma melhor comunicação, né? Como podemos entender esses temas tão presentes na nossa vida a partir da neurociência? Então, vamos lá. Eu, no livro, dou um exemplo que ficou muito marcado na minha vida, que foi a minha experiência de prisão na época da ditadura militar. Eu era aluno da UFRJ já, de medicina, e era do centro acadêmico, membro do centro acadêmico, era um militante estudantil. E, num certo momento, eu fui preso e fiquei 2 meses, 25 dias incomunicável, numa cela lá da Ilha das Flores, que era um quartel de fuzileiros navais que fica ali em frente a São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Bom, ocorre que eu ficava nessa cela, isolado, mas eu tinha acesso a um radinho de pilha. Naquela época se usavam os radinhos que se ouvia, o sentinela,
que ficava do lado de fora naturalmente, ouvia. E a música que ele mais ouvia, que era em voga naquela época, era chamada Patropi, que era do Wilson Simonal. Depois foi cantada pelo Jorge Ben, Jorge Benjor. Uhum. Brasil, um país tropical, abençoado por Deus. Bom, então é uma música super up. Uhum. Joga para cima, você se sente alegre, contente, etc. Mas a memória dessa música ficou uma marca afetiva negativa para mim. Então, quando eu ouço essa música, até hoje, ela me incomoda, ela me dói. Porque associa, obviamente, Exatamente. aquela experiência Então, terrível, né? isso vem a ser o seguinte, é um conceito muito conhecido da neurociência, né? É que a memória ela é modulada pela emoção, ela vem associada com a emoção. Você lembra mais das coisas que estão ligadas a uma determinada emoção do que as coisas que são inócuas desse ponto de vista. O senhor mencionou uma vez que você lembra direitinho o que estava fazendo, tudo daquele dia, daquele 11 de setembro, quando nas Torres Gêmeas, não foi? Exatamente, mas no dia 11 de setembro a gente lembra onde a gente estava e tudo. No dia 10 de setembro você não tem a menor ideia. Exatamente. Então também é o mesmo tipo de questão, né? Então, assim, as emoções, elas são uma maneira de ancorar as memórias. E isso tem implicações na psiquiatria, tem implicações na educação, que a gente já falou, né? No caso da música com a matemática, né? Então, o que eu procurei fazer no livro foi contar situações de vida que me marcaram afetivamente, com o intuito de levar essa marca de afetividade para as crônicas que são mais racionais, uns relatos mais racionais, né? Uhum. Então, isso é uma maneira de fazer divulgação científica com uma dimensão emocional. É o caso das peças de teatro, do cinema, que divulgação científica você pode fazer de várias maneiras diferentes, em vários canais, não é só o livro, inclusive é apenas um mais tradicional. A gente já falou das peças para crianças, né? Mas você pode fazer na forma de música, na forma de várias coisas. E se você puser afeto ali, aí isso atinge mais de perto as pessoas, né? Eu vou contar um caso rápido, pessoal. Eu fui professor de música durante muito tempo, principalmente de guitarra, mas eu comecei a ensinar de tudo, de teoria e tal. E eu queria dar muita informação, né? Passar. A música é complicada, porque você não consegue ensinar só um negocinho, você acaba tendo que mexer em tudo. Por exemplo, como é que eu vou explicar o intervalo? O que é o intervalo de segundo? Pô, tem que saber o que é terço, o que é quarto, o que é quinto, o que é oitavo. Vai assim, né? E aí, terminou aquele falatório, entendeu? Entendeu nada. Entendeu, mas não gravou nada. Eu passei a fazer o contrário. Eu passei a dar uma tarefa pequena, mandar tentar. Sem que saber. Aí ele esbarrava na questão, ué, mas como é que é isso? Ele aí tinha a pergunta para que eu depois entrasse com a resposta. Se eu desse as respostas primeiro, não retinha nada. Então, isso aí remete a uma técnica da pedagogia moderna baseada na ciência, que é a sala reversa, né? A sala invertida, né? Que vem a ser o seguinte, você dá protagonismo aos alunos e alunas e fazer com que eles descubram as perguntas, porque aí eles vão se sentir muito mais motivados e muito mais ligados afetivamente àquelas perguntas. Claro que você, como professor, você conduz e usa várias estratégias para isso. Você pode fazer uma experiência científica, você pode dar para eles como você está sugerindo, né? uma atividade, uma tarefa musical, né? E aí surgia a questão espontaneamente, né? E não imposta pelo professor. Então, essa ideia de ensino reverso, vamos dizer assim, que dá protagonismo aos alunos e alunas, é uma coisa já bem testada cientificamente na psicologia da educação. Descobrindo na prática. Eu precisava sobreviver. Tinha que continuar a aula, né? Eu não era obrigado a fazer aula comigo, eram aulas particulares e tal. Então eu tinha que conseguir. E eu fui descobrindo isso na prática. Então, assim, eu acho que nós estamos assim, já encaminhando. Temos quanto tempo? Tá bom.
Podemos fazer as considerações finais, achar que alguma coisa que ficou faltando, ou que você estava muito a fim de falar. A gente tem tempo. Não, acho que a gente falou do básico, né? O que é divulgação científica, os objetivos das minhas atividades de divulgação científica, entre as quais, mais recentemente, esse livro Existo Logo Penso, os livrinhos infantis, a peça de teatro correspondente, né? E acho que a gente cobriu, pelo menos do meu ponto de vista, o que a divulgação científica pode trazer. Falamos da ciência para a educação, que é um outro aspecto também diferente, também importante. Interessante. Então, no fundo, o que a gente considerou foi as relações da ciência com a vida cotidiana e com a educação, especificamente, e da neurociência em particular. Então, uma abrangência bastante grande. Fiquei feliz com a entrevista. Ai, que bom. Nós também receberam aqui um autor premiado. Parabéns pelo prêmio, né? Foi Obrigado, um prêmio Jabuti, obrigado. foi muito bom. Adorei o papo e, quem sabe, voltar mais vezes. Isso. Né? Muito obrigado. Tá Eu bom. que agradeço. Nós que agradecemos. Então, gente, esse foi o Fala Minerva, nosso programa de entrevistas aqui da UFRJ. Beijos e até a próxima.